Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula número 2 da semana do alinhador. Nesta aula falarei com vocês sobre a resolução de problemas ortodônticos e a queixa do paciente. Mostrarei para vocês também um caso clínico que irá ilustrar bastante de forma didática o conteúdo desta aula. Vamos lá? Eu gostaria apenas de rever um conceito já passado na aula número 1 sobre o plano de tratamento. Ele é analisado, né, o nosso plano de tratamento ele é baseado de duas formas, né, duas análises. A análise em grupo dos dentes e a análise também individual. E temos, como já falado na aula anterior, uma sequência de solução dos problemas. Quais são elas? Vocês estão lembrados, né? Primeiro a gente observa os problemas transversais, por exemplo, a mordida cruzada. Depois a gente vai observar os problemas verticais. Só que aí tem aquele detalhe já mencionado na aula número 1. Se é uma mordida aberta ou se é uma mordida profunda, quando a gente fala em problemas verticais. Se é uma mordida aberta, o que a gente tem que fazer primeiro é corrigir a relação antero-posterior. Se é uma mordida profunda, primeiro a gente trata a mordida profunda e aí sim depois iremos tratar a relação antero-posterior. São sequências que se invertem. Eu digo que é bastante importante manter essa sequência em mente quando estamos montando um plano de tratamento para a solução dos nossos casos. Legal? E aí, retomando aquele conceito também da análise individual dos dentes, a gente tem as giroversões, as extrusões, intrusões, torque, inclinações, angulação e translação. De maneira geral, eu sintetizando, né, para a gente entender aí a dificuldade ou não de cada caso, quanto maior a magnitude seja, né, desses problemas quando a gente fala transversais, anteroposteriores, ou quando a gente analisa de forma individual cada dente, quanto maior a magnitude, maior a dificuldade de solução também. Então é importante a gente ficar atento individualmente, né, nessas relações para que a gente possa também estabelecer a maneira mais inteligente de corrigirmos a nossa maloclusão. E aí a gente vem a pergunta, né? Então, como que a gente vai considerar a dificuldade de cada caso? Lembrando, né, quando a gente analisa os dentes de forma individual ou quando a gente também analisa os dentes de forma em grupo. Então, a gente classifica em grau 1, grau 2 e grau 3. E, como já mencionado na aula número 1, casos do tipo grau 1, eu entendo que o colega pouco experiente ou não ortodontista, ele pode sim conduzir casos desta magnitude. Agora, casos grau 2 e grau 3, na minha opinião, eu acredito que seja bastante interessante que o colega já tenha uma experiência e que seja ortodontista. Por quê? Porque nesses casos, grau 2 e grau 3, nós vamos utilizar mecânicas auxiliares, mecânicas acessórias, como parafusos, mini implantes, botões, elásticos, para que a gente possa alcançar o resultado. Sendo assim, é importante sim uma experiência do colega do dentista que irá tratar o caso para que a gente entregue o resultado que o paciente espere. E quando a gente fala de mecânicas auxiliares, eu gosto muito dessa charge, por quê? Pelo seguinte fato. Quando a gente fala em otimização, né, nem sempre estamos abertos, né? O ser humano está aberto a essas otimizações, né? Então, eu brinco, né? Nós temos desses dois cavalheiros aí, esses dois homens carregando, né, empurrando esse carrinho com rodas quadradas, se é que rodas quadradas existem, e chega uma pessoa que quer ajudar com as rodas redondas, né, e a pessoa diz que não, muito obrigado, ela está muito ocupada. Então, é importante que a gente entenda um pouco dessa mecânica para que a gente possa também estabelecer e auxiliar esses casos, principalmente casos grau 2 e grau 3, auxiliar na conclusão do caso. São de extrema importância esse tipo de mecânica auxiliar e é por isso que eu falo e repito, é importante já uma certa experiência para que a gente possa trabalhar de uma forma bastante eficiente. Tá? Então existem movimentos que você pode fazer, né, e pode pensar em fazer, por exemplo, uma giroversão, né, o grau mais de 20 graus, mais de 30 graus de um dente, você pode fazer utilizando o alinhador. A gente sabe que é um movimento pouco previsível, então o que a gente pode pensar em fazer? A gente pode pensar em otimizar esse tipo de movimento com botões e elásticos
e aí sim trabalhar de uma forma mais efetiva. Vamos lá. Posso tratar casos com muitos alinhadores? É uma pergunta frequente, né? Quando eu converso com alguns colegas que normalmente que estão começando, né? Poder tratar, você pode. Até o caso que eu vou mostrar para vocês aqui nesta aula é um caso que inicialmente daria muitos alinhadores. Só que as estratégias eficientes, né? Os facilitadores, os dispositivos auxiliares, eles vão conduzir e vão nos ajudar e muito na solução deste caso. E é por isso que, quando a gente fala em casos de muitos alinhadores, a gente vai adotar algumas estratégias específicas e volto a dizer, este exemplo que eu darei nesta aula, este caso clínico vai ilustrar isso de uma maneira bem legal. Beleza? Vamos lá. A gente pode sim tratar casos com muitos alinhadores, mas é importante o quê? Avisar o paciente que o tratamento vai ser mais longo. Por quê? O paciente hoje, quando ele procura esse tipo de tratamento, ele já viu em algum lugar, algum colega, algum amigo já falou sobre o tratamento com alinhador, e normalmente ele espera que seja um tratamento curto. Né? Eu digo o seguinte, o alinhador ele é mais rápido que a ortodontia convencional, não porque a fisiologia continua sendo a mesma. Né? O dente ele não diferencia o que está empurrando ele, se é o plástico ou se são os brackets. Agora, quando a gente trabalha com os alinhadores, claro, a gente tem um planejamento digital, a gente tem toda uma sequência, a gente tem um planejamento que pode sim nos levar ao resultado que a gente espera no menor tempo possível dentro da fisiologia. Então, volto a repetir, não é que o alinhador é mais rápido, a gente consegue estabelecer um plano de tratamento mais eficiente e aí sim terminar um tempo menor. Agora, quando o paciente ele vem nessa expectativa de um tratamento curto, e a gente sabe que hoje alguns vêm com a expectativa de 6 meses, 12 meses, e ele tem uma maloclusão que não é possível tratar dentro deste tempo, é importante que a gente alerte o paciente, fale do tempo de tratamento para que não se tenha surpresas, né, durante o tratamento. E por que não falar aqui de algo bastante importante para a gente dentro das nossas clínicas, dentro dos nossos consultórios, sobre a cobrança. Né? É importante, vivemos disso, né? Somos dentistas e é importante que a gente ofereça o tratamento, que o paciente saia satisfeito e que a gente também obtenha lucro em cima daquilo que a gente está fazendo, da nossa prestação de serviço. Então é importante também pensar bastante quando for iniciar esse tipo de tratamento com o maior número de alinhadores, muito em função do custo que você, colega dentista, ortodontista, terá. Né? E pesar na balança, né? Quanto maior o número de alinhadores, maior vai ser o gasto envolvido. E outra, importantíssimo, tempo. Então, nós, enquanto prestadores de serviços, a gente tem que entender muito bem o nosso paciente, né? E as expectativas dele. Então, se a gente conseguir equilibrar, né, o número de alinhadores com os custos envolvidos e o tempo também aliado à expectativa do paciente, eu diria que a gente pode conduzir um tratamento com certa tranquilidade. Legal? Vamos lá. Gente, eu trouxe essa tabelinha, ela é fantástica. Quando eu comecei a estudar, né, a ortodontia digital e quando eu consegui colocar esses números tabelados, facilitou muito meu entendimento da movimentação dessa ortodontia digital. Essa é uma tabelinha que quantifica os movimentos, né, vestíbulo lingual, mesodistal, intrusão, extrusão, rotação, torque e inclinação. Agora é importante notar, essa tabelinha ela é fisiológica, independente se o tratamento é com alinhador ou se é com bracket, essa tabela ela continua a mesma. Então a gente tem uma limitação, ou uma média, né, do quanto de movimentação a gente consegue durante um mês. Então quando a gente está falando nessa tabela aqui, eu estou falando com vocês que eu consigo em média, movimentar no sentido vestibulolingual apenas 0,6 milímetros. Tá? Isso é uma média, vai variar também de dente para dente. E entender isso faz com que a gente entenda o tempo de tratamento que a gente pode esperar pela frente. Tá? Então é muito importante ter essa tabelinha em mente e entender também a
para entender também a dificuldade de cada caso. Quando a gente fala em rotações, entendam, depende do dente, bastante, tá? Vai variar um pouco de dente a dente. A gente tem de 2 a 6 graus. Então vamos pôr uma média de 3 graus por mês de giro. Se eu tenho um dente que está girado ali 21 graus, tecnicamente eu teria um tempo de uma média de 7 meses apenas para girar esse dente. Por que eu estou falando isso? Porque é importante você começar a identificar isso, é por isso que falei sobre isso na aula 1, estou falando sobre isso na aula 2, para que você agora olhe para os casos, né, e consiga lembrar ali daquela análise em grupo, para entender os problemas macros, né, daquela maloclusão, e que olhe também os dentes de forma individual, para que você consiga entender melhor também a solução. Você pode trabalhar com um planning center parceiro, você pode também terceirizar para uma empresa, mas é o que eu digo, né? Que também disse na aula número 1, é importante que você saiba interagir e entender o porquê daquele planejamento oferecido. É importante que a gente tenha voz ativa dentro de cada plano de tratamento. Legal? Então guarda essa tabelinha aí, tirem print, porque ela vai ser muito útil, tenho certeza, durante a análise que vocês vão fazer agora, quando um caso novo, um paciente novo chegar aí no consultório de vocês. Legal? Vamos lá. E a previsibilidade versus a maloclusão. Como que a gente vai... eu vou elencar aqui vários assuntos individuais, né? Eu diria apinhamento, diastema, linha média, discrepâncias verticais, discrepâncias sagitais, os movimentos em grupos e os movimentos individuais, né? Então, basicamente, é o seguinte, quanto maior a magnitude do apinhamento, ou do diastema, ou dessas discrepâncias, né, maior também vai ser a dificuldade da resolução desse caso. Tá? Vamos lá, de novo, vamos voltar. Aqui eu sintetizei né, todo o conteúdo passado ali na aula 1 e na aula 2, quando a gente fala, né, das discrepâncias verticais, sagitais, e quando a gente fala também dos individuais. Então basta a gente entender o seguinte: se você, né, aquela velha pergunta, dá para tratar com alinhador? Gente, qualquer maloclusão dá para ser tratada com alinhador. Agora a gente tem que entender também a magnitude daquele problema. Por exemplo, mordida aberta, dá para tratar com alinhador? Dá para tratar com alinhador. Agora depende da magnitude. Então, e a gente tem esses limites. No nosso e-book, que vocês já têm, tem lá esses limites. E aí vocês vão perceber lá que é muito pouco que a gente consegue corrigir somente com o uso do alinhador. E a gente consegue ir um pouco além, ou além, quando a gente começa a utilizar as mecânicas auxiliares. Então, o que eu tenho dito bastante, a gente pode ter casos grau 3, que a gente consegue por meio de mecânicas auxiliares, ou com estratégia também, que eu vou mostrar para vocês, e aqui o caso clínico que eu vou mostrar, que vai ilustrar bastante isso, estratégias de abordagem. A gente pega um caso que é considerado grau 3 e consegue trabalhar ele muito bem, com bons resultados, levando, eu diria, ele para um caso grau 2, desde que a gente saiba utilizar as mecânicas acessórias, mecânicas auxiliares. Tá? Então, assim, pegou um caso, olhou, está muito apinhado, mesmo que seja um caso que você pense assim, comece a olhar os dentes de forma individual para tentar entender ali o quanto de giro tem naquele dente, quanto de apinhamento, para que você não caia no problema de falar com o paciente, como já aconteceu, colegas, não, eu disse que ia ser a solução ia ser tranquila, ia ser num curto espaço de tempo, e agora, pelo planejamento, eu estou vendo que vai demorar no mínimo 12 meses. Então, entender um pouco, né, dessa parte aqui, entender, na verdade, de diagnóstico e planejamento, vai ajudar você bastante, né, no dia a dia do seu consultório, da sua clínica. Legal? E aí eu entro, e logo logo a gente já vai para o caso que eu quero mostrar para vocês, em previsibilidade versus a estratégia de tratamento. Né? A gente sabe que a gente, quando trata com alinhadores, a gente tem o que a gente fala de estagiamento. Eu vou mostrar isso para vocês nesse caso, que logo mais eu vou apresentar aqui nessa aula. E a gente também tem o que eu particularmente faço bastante, que é o estabelecimento do tratamento em fases. Quando eu falei com vocês do caso grau 1, grau 2 e grau 3, e falei também do caso grau 3,
podendo ser transformado num caso grau 2, simplesmente pelo fato seguinte: se eu tenho um apinhamento que é considerado grau 3, um apinhamento muito grande, se eu começo a tratar em fases, e eu vou explicar o que é isso, eu transformo um caso que é grau 3 em um caso grau 2. Vamos lá, um exemplo prático. Se eu tenho, quanto maior o número de alinhadores, lá no e-book a gente fala sobre isso também, maior a dificuldade do caso. Então, o que eu faço? O que eu estabeleço? Eu começo a tratar o caso em fases. Normalmente, na 14ª placa, 15ª placa, eu paro, mesmo que o caso esteja indo bem, as plaquinhas estejam encaixando bem, eu paro, faço um reescaneamento, replanejo e continuo o tratamento dali. Essa é uma estratégia que eu adoto e muito tem feito sentido. Por quê? A gente sabe que o que a gente planeja no software não necessariamente vai acontecer em boca. Então a gente tem uma perda, isso acontece comigo e vai acontecer com todos vocês também, acontece com todos os colegas dentistas. Por quê? Cada dente, quando a gente movimenta 10 graus, por exemplo, no software, né, a gente vai ter uma perda entre aquilo que a gente planeja e aquilo que realmente vai acontecer. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Quando a gente coloca ou estabelece esse tratamento em fases, o que a gente está fazendo é minimizando esses problemas. Eu sei que eu já vou perder, com o passar das placas, eu vou perder a quantidade do movimento que realmente eu gostaria de fazer. Então, o que eu faço? Eu chego em determinada placa, normalmente na 14ª, 15ª, reescaneio e aí começo como se fosse um novo caso. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui o caso e isso vai ilustrar bem o que eu estou falando para vocês. Né? Tanto de estratégia de estagiamento, que é o que a gente tem que fazer realmente para fazer as movimentações com os alinhadores, e esse estabelecimento de tratamento em fases. Então vamos lá, deixa eu pegar o viewer inicial. Olha só, eu tenho aqui um caso grau 3, uma alta complexidade, e aí eu gostaria de rever agora todos os conceitos já discutidos na aula 1 e agora na aula 2 também. Então peguei o caso, a primeira coisa, o que a gente vai fazer para solucionar o problema do nosso paciente, né? Claro, você escaneou e aí eu tenho aqui a minha maloclusão. Lembra que eu falei com vocês? Primeiro a gente vai olhar os problemas transversais, depois a gente vai pensar nos problemas verticais e depois a gente pensa, dependendo, né, mordida aberta, mordida profunda, e depois os problemas anteroposteriores. Então vamos lá. Problemas transversais. Então eu vou tentar identificar se meu paciente se ele tem uma mordida cruzada, vou mostrar aqui para vocês. Ó, nesse caso ele não tem uma mordida cruzada, mas o que ele tem? Ele tem um arco muito atrésico, então eu diria que ele tem um problema transversal. Então a gente já identificou o primeiro problema. Depois, naquela nossa análise, a gente passa para os problemas verticais. Uma mordida aberta. Ele tem uma mordida aberta aqui, neste caso. Então, agora, a mordida aberta, lembram quando eu falei com vocês? Quando eu tenho um caso de mordida aberta, eu vou tratar primeiro a mordida aberta e depois o que? As relações anteroposteriores, que ele também tem um problema. Se vocês forem perceber, eu vou colocar aqui na visão lateral. Ó, ele tem uma discrepância, tá? E aí eu vou ter que corrigir essa discrepância anteroposterior. Sim, mas eu vou primeiro pensar em tratar essa mordida aberta e, neste caso específico, ao mesmo tempo que eu vinha tratando a mordida aberta, eu fui também fazendo essa correção anteroposterior. Legal? Vamos lá. Então, qual que foi a estratégia adotada? Percebam o número de alinhadores que eu teria que utilizar do começo ao fim, tá? 52 alinhadores. Eu vou passar rápido aqui para vocês entenderem, para vocês verem, né, melhor. Então eu tenho a simulação do movimento. Percebam, o primeiro movimento que eu fiz no software foi o quê? De expansão, tá bom? Então eu estou expandindo praticamente até a placa número 17, 18, eu estou fazendo o quê? Movimento de expansão. Depois
eu vou fazer a correção do quê? Da mordida aberta, tá? Vou girar o modelo aqui um pouquinho. E aí vocês vão perceber também o quê? Que eu começo a fazer também a distalização. Conseguiram perceber? Ó, o que é isso? Isso é o estagiamento, né? Para que eu possa corrigir essa discrepância antero-posterior, o que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar espaço. Eu não consigo trazer esse canino para a relação de classe 1 se eu não corrigir a minha relação de molares. Mas primeiro vocês perceberam que primeiro eu corrigi a minha relação transversal, para aí sim depois começar na minha correção da minha mordida aberta e da minha relação antero-posterior. Agora, olha que interessante. Esse seria o caso do começo ao fim. Tá? O que eu adotei como estratégia nesse caso? A gente sabe que a expansão com os alinhadores, a gente consegue, tá? Só que a gente sabe que ela não é tão eficiente. E aí a gente tem que pensar, lembra que eu falei com vocês daquele conceito do número de placas, né, e o custo, e aquilo que vai envolver, né, no custo final para o paciente. O que eu adotei nesse caso especificamente? Eu não iniciei com alinhador. Eu fiz uma expansão com Hirax, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Então, o que eu digo para vocês, é possível tratar qualquer tipo de maloclusão com os alinhadores? Desde que você também lance mão de quê? De recursos acessórios. Vamos passar para o segundo view e vocês vão entender um pouco melhor. Olha, aqui eu já fiz a minha expansão. Olha que interessante. O primeiro viewer estava planejado mais ou menos 52 placas. E como eu falei com vocês, até a placa ali 14ª, 15ª eu ainda estava promovendo expansão. Só de utilizar o Hirax, deixa eu fazer um comparativo aqui para vocês. Aqui já desculpa, Hirax não, gente, expansor. O quadrihélice. Vamos lá. Opa, voltei. Desculpa, gente. Ó, vamos lá. Lembrando, né? Corrigindo. Não foi o Hirax, foi o quadrihélice, tá? Vejam alguns probleminhas técnicos, tá? Vamos lá, continuando. Quando eu tenho a comparação de um viewer com o outro, vejam a expansão que eu consegui com quadrihélice. Então, eu evitei a utilização de 12 placas simplesmente utilizando o quadrihélice. Então, dessa situação número 1, eu já estou para a situação número 2, já com a minha arcada expandida também no inferior. Deixa eu mostrar para vocês. Legal? Olha lá. Percebam, né, o que eu consegui de expansão. Então, eu resolvi o meu problema transversal. Agora eu vou resolver o meu problema, o quê? Meu problema vertical e meu problema anteroposterior. Vamos pegar o viewer e ver o que aconteceu. Vou superior. Vejam, eu tenho a mordida aberta, e aqui eu já comecei com mecânicas acessórias. Esses espaços aqui, esses aqui não são attachments, tá, gente? Aqui é simplesmente um nicho que a gente coloca para colocar um fio de aço mesmo. Eu gosto de utilizar um fio de aço calibroso ali 0,8 para que a gente possa fazer também auxiliar nessa distalização, tá bom? Vejam. Isso é a simulação do tratamento, tá? Então eu teria 40 placas ao todo. Lembra que eu falei com vocês que eu gosto de fazer a abordagem em fases? Então o que eu fiz? Eu fui até a placa 15ª, parei, reescaneei, né? Então provavelmente ele deveria ter ficado mais ou menos aqui, e aí fui para o novo planejamento. Vejam,
e eu escaneei aqui com os attachments em boca mesmo, tá? Olha só, eu consegui até um pouco mais daquilo que estava proposto ali no planejamento inicial. Por quê? Porque eu estava utilizando mecânica auxiliar. Eu tenho aqui, ó, aqui não dá para ver porque é o viewer, né? Mas em boca eu tenho um mini implante para auxiliar no quê? No fechamento dessa mordida aberta. Eu tenho um mini implante aqui também na região infrasigomática para auxiliar no quê? Nessa distalização. É possível fazer distalização e um dos movimentos mais previsíveis com os alinhadores é essa distalização, tá? Que a gente faz essa distalização sequenciada. Só que a utilização da mecânica auxiliar ajuda e ajuda bastante, tá? E aí, o caso agora que inicialmente, vejam, eu quero que vocês comparem, ele estava com 52 placas, inicialmente a solução do caso. Depois que eu usei Hirax, quadrieles, ela passou para 40 e depois para 20 placas. Então eu consegui ir diminuindo o número de placas com a utilização do que? Dessa abordagem em fases e também das mecânicas auxiliares. Voltando então aqui para a nossa apresentação. Então quando a gente conhece, né, a gente entende de como a gente pode tratar, a gente faz um bom diagnóstico, estabelece um bom plano de tratamento, a gente consegue sim evoluir bem com a mecânica, com os alinhadores. Então, por isso que eu digo para vocês, entender né, um bom diagnóstico, um bom planejamento, ele vai ser fundamental na solução do caso e no sucesso de cada caso. E entender também, né, esse estagiamento, essa abordagem, quando a gente precisa fazer, por exemplo, uma distalização, a gente primeiro leva o molar e depois na sequência a gente vai trazendo os demais. Isso é bastante importante. E aí, como eu falei para vocês, e dei bastante ênfase, né, essa abordagem, né, em fases, ela ajuda e ajuda bastante. Tá? E o que é o grau 3? Né? E o grau 3 é difícil, gente. A gente vai. Eu mostrei para vocês ali um caso complexo, mas eu consegui, com a abordagem correta, eu fui diminuindo o que? A dificuldade do caso, se eu fosse tentar tratar único exclusivamente com alinhador. Então, eu digo para vocês que o difícil, né, o grau 3, é uma questão de perspectiva, ok? E também de escolhas. Aquele caso ilustra bastante isso, né? Então, se a gente começa a olhar o caso, a gente vê que tem um problema transversal e a gente não adota uma mecânica eficiente, no caso, eu escolhi ali o quadrihélice para favorecer ou facilitar a entrega do resultado, a gente passa sim a trabalhar sempre na dificuldade, né? Sempre trabalhando no limite. Agora, para que a gente possa, né, realmente ter essas escolhas efetivas, é necessário conhecimento. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente entende o quão essas mecânicas auxiliares nos ajudam, a gente passa a ver, né, as maloclusões, né, o grau 3, por exemplo, não como difícil, mas sendo algo tratável de uma maneira bastante eficaz e uma maneira bastante eficiente. Tá legal, gente? Era isso que eu queria falar com vocês nessa aula número 2. Espero ter contribuído na formação de vocês. Como já disse, fico aí aberto aí para perguntas, vocês podem me procurar por meio das minhas redes sociais. E já lembrando aqui, abrindo um gancho para a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre impressão 3D e também a confecção dos alinhadores, e aí a gente consegue fechar todo o nosso fluxo, né, desde o escaneamento até a entrega dos alinhadores. Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima aula.